From nos intrigou desde o início. O que são essas coisas? De onde vêm? E mais importante, como matá-las e sair desta cidade abandonada por Deus de uma vez? Mas essas são perguntas que ainda continuam sem resposta. Além disso, o conhecimento é morte nesse lugar que gosta de ver todo mundo preso no limbo. Mas hoje, algo disso muda. A verdade é revelada ao final de um caminho de cogumelos alucinógenos. E finalmente, um pouco de luz é lançada sobre o manto escuro sob o qual todos vivem. Fica aqui porque vale a pena para você, mas antes, deixa eu roubar uns segundos para agradecer aos membros do Clube Elite em Minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível e eu te convido a fazer parte da família. Ao clicar no botão Seja Membro abaixo, você acessa uma biblioteca exclusiva que é atualizada semanalmente. O 5º capítulo de From já está disponível. Foram 7 dias de suspense aguardando para descobrir o que surgiu do Lago das Lágrimas. E esse momento finalmente chegou. No começo parece que é apenas um monte de algas emaranhadas, mas Donna consegue perceber da margem que aquela massa tem forma de corpos, talvez uma tumba aquática. Ela acha que não devem levar isso à margem com a criança ali, então Tabitha deve levá-la enquanto investigam. Embora alguns não concordem em puxar aquela coisa, eles terão que passar a noite ali. Não chegariam à vila nem correndo a essa hora da tarde. Por isso decidem arrastar o vulto até a margem para esclarecer suas dúvidas de vez. Enquanto isso, Tabitha e seu filho fazem um funeral para a ave, que ele achou que reviveria com a água do lago, mas acabou falecendo. Tabitha sente que isso a aproximou do filho. Na delegacia, Jade liga para Boyd dizendo que os cogumelos finalmente parecem funcionar. No começo, ele consegue ver o letreiro da cidade completamente iluminado, mas então uma série de aranhas super nojentas começa a aparecer por todos os lados e ele entra em pânico. Nesse momento, Jade diz que os efeitos estão piorando, então ele precisa da ajuda de Boyd para ser seu ponto de apoio e dizer o que é real e o que não é. Além disso, ele diz que a palavra-chave é Capricórnio. Se em algum momento ele sentir que as coisas estão saindo do controle, ele vai dizer a palavra, e Boyd terá que contê-lo. Enquanto fazem isso, Christie recoloca o osso de Sofia, mas precisam de gesso ou tala. Sua namorada se oferece para verificar a ambulância por ela. No entanto, à medida que ela abre os armários, algo estranho acontece. Uma corrente aparece do nada e a prende pelos pulsos. E o que é ainda pior, através do rádio, ela consegue ouvir muitos gritos de pessoas sofrendo, como se, por alguns segundos, tivesse escutado o próprio inferno cheio de almas, em castigo perpétuo. De volta com Donna, eles conseguem tirar todas as algas e descobrem que não são corpos, mas sim bonecos gigantes de pano que estão amarrados, um ao lado do outro, como se fossem uma família sombria que se afogou junta. Decidida a não ter mais surpresas, Donna crava sua faca no peito do boneco e verifica que só tem pano dentro. Ao confirmar que é isso mesmo, conclui que são apenas bonecos e nada mais, mas Ethan tem uma teoria. São espantalhos. A função de um desses bonecos é bastante simples. Você os coloca em um campo para espantar os pássaros, mas se você os coloca no lago, é para manter algo dentro dele. Assim, ao removê-los, talvez tenham liberado outro mal para o qual não estão preparados. De volta com Jade, os cogumelos fizeram efeito e ele começou a se sentir muito tonto, algo que vem acompanhado de vômitos e o início das alucinações. Por isso, ele tenta pedir ao seu subconsciente que lhe mostre o que esqueceu. E um segundo depois, pode-se ouvir uma música vindo da floresta. Void não pode ouvir nem ver nada, mas deve acreditar que Jade pode, e segui-lo na esperança de que encontrem algo útil ou que sua mente desbloqueie uma lembrança importante. Alguns segundos depois, Jade começa a ver outras coisas. O sujeito do crânio e uma versão dele mesmo, de quando tinha 12 anos, os dois repetem para ele, lembre-se, naquele idioma estranho, e pedem que beba sangue de um crânio. Void manda ele fazer isso. Não é sangue real, é uma alucinação que pode desbloquear algo, mas seu eu de 12 anos pede para não beber. No fim, Void vence e Jade bebe o falso sangue cheio das aranhas nojentas de antes. Assim que ela faz isso, sua versão de 12 anos diz que ela não deveria, pois verá coisas indesejadas e tudo piorará. Sua mente não permite escolher, agora tudo virá de uma vez. Enquanto isso acontece, Kenny tenta se desculpar com Fátima por tê-la delatado em vez de ser mais compreensivo. E ela diz que tem sido difícil.
Ela sente uma conexão com aquilo e sabe que um dia olhará pela janela e verá aquilo ali, olhando de volta para ela. Ela não sabe como lidar com isso. Quando Christy encontra sua namorada chorando no chão da ambulância, ela se recusa a contar o que aconteceu, apesar das perguntas. Por outro lado, Donna propõe encher os bonecos com pedras e devolvê-los ao lago, antes que acordem algo que esteve adormecido. Após encher os bonecos de pedras, o grupo os empurra de volta ao lago, mas eles não afundam, mesmo longe da margem, sugerindo que talvez seja tarde para corrigir o que fizeram. De volta com Jade, ela tenta pedir explicações à sua versão quando criança, mas ele desaparece, assim como Void. Mas a música volta e ele corre até uma clareira onde o menino está novamente tocando o violino. E Jade pode ver todos que morreram na vila tocando o mesmo instrumento. O menino diz a ela que as verdades que ela quer virão envoltas em segmentos dolorosos. Dentro de casa, Victor encontra seu pai completamente bêbado e olha para o desenho que fez, onde dá para ver claramente que o homem do terno amarelo comeu sua esposa. Isso tem traumatizado ele profundamente há horas, e ele não parece estar pensando com muita clareza. Victor tenta perseguir seu pai, mas Henry se afasta dizendo que está tudo bem, que só quer se divertir um pouco. Ele está cansado de passar o dia todo sentado sem fazer nada. Por enquanto, Victor só pode segui-lo para garantir que ele não se machuque e ser o responsável por uma vez. A próxima coisa que Henry faz é incomodar o resto das pessoas na sala. Ele virou o bêbado que incomoda a todos, e Victor tenta fazê-lo se comportar, mas Henry ignora completamente. Em seguida, ele se senta em frente ao piano e começa a tocar a música com a qual dançou com sua esposa durante o casamento. Para os outros é constrangedor, mas Henry está liberando toda a dor de uma vez. Não é todo dia que descobrem que sua esposa foi devorada por um maníaco canibal. Kenny aparece alguns segundos depois para oferecer seu apoio, mas Henry fica violento e eles precisam contê-lo enquanto ele grita para o filho mostrar a todos o que aquele desgraçado fez. Ele precisa revelar a verdade para evitar que isso se repita. No caso de Ethan, ele ainda tem perguntas que não foram respondidas e conversa um pouco com Donna sobre o que o Lago das Lágrimas realmente pode ser. Mas ela não tem informações que possam ser úteis para ele. O que ela diz é que ele precisa ser corajoso por sua mãe. Logo cedo pela manhã, eles vão pegar suas coisas e vão embora dali por um bom tempo. Assim, ele verá sua irmã e ficará seguro em casa. Ethan admite que gosta da presença dela, pois tudo parece menos assustador quando estão juntos. Julie e Randall discutem no salão principal sobre o que teria acontecido com ela se ele não a tivesse tirado a tempo. Ele está cansado de vê-la arriscar a vida em planos que não funcionam. A conversa deles está sendo ouvida por Sofia, ou melhor, pelo homem do terno amarelo, que os espiona do quarto ao lado e descobre que eles estão brincando com algo que pode incomodá-lo. Randall afirma que o pai dela está morto e que se matar não o trará de volta. Ele não pretende continuar ajudando ela em suas aventuras e da próxima vez que ela tentar atravessar aquelas ruínas, ele não estará lá para salvá-la. Ela teve 2 convulsões em 2 dias, está fritando o cérebro atrás de algo impossível e já chega. Se o pai dela estivesse aqui, diria a mesma coisa que ele. Ela está sendo completamente estúpida e a única razão pela qual responde com raiva é porque sabe que ele está certo. Sem ter o que responder, Julie apenas o encara com desdém. Do outro lado da porta, Sofia se afasta com um leve sorriso, indicando que sabe algo e já tem algo preparado para eles. Pouco depois, Sofia volta com roupas limpas e houve outra discussão. Marielle não conta a Christy o que viu na ambulância para não assustá-la sem necessidade. Mas ela lembra que quando uma pessoa da vila tem essas visões, não demora muito para que alguém acabe morto. Portanto, ela deve ser sincera e contar o que aconteceu. 2 segundos depois, Marielle pede para que a deixem em paz por 1 minuto e se prepara para sair da sala. Lá, ela esbarra em Sofia, que a segura pelo braço. De repente, algo a empurra na parede e as correntes retornam com os gritos. Mas desta vez, Marielle pode se ver presa em uma caverna cheia de fogo e seus olhos testemunham algo horripilante. Sofia e Christy só veem ela gritar descontrolada, como em uma convulsão sem sentido. Mas ela vive um verdadeiro inferno agora. Só quando Christy a segura pelo braço é que ela finalmente volta à realidade. Enquanto Sofia fica imóvel, aproveitando no espetáculo. De volta com Christy, os mortos que batiam fora da casa colonial finalmente pararam. É aí que as coisas começam a fazer sentido.
Todas aquelas pessoas são ele. São reencarnações de suas vidas passadas, vividas naquele lugar maldito. O menino pede que ela observe de perto para descobrir a verdade que busca. O primeiro no fundo das escadas foi esmagado por uma pedra gigante, e ao lado dele está um que teve o pescoço cortado. No entanto, no final da fila, há um soldado confederado e depois de examinar todos, Jade percebe que nenhum deles morreu pelas criaturas da floresta. Todas as mortes deles foram causadas por outra coisa ou alguém da comunidade. Todas as reencarnações passadas foram assassinadas por pessoas da cidade. Sua versão jovem diz que, ao descobrirem a verdade, primeiro o culpam, depois o odeiam e, por fim, o lincham. Ele sempre morre pelas mãos de quem tenta proteger e ajudar. Antes de partir, o menino diz a Jade que Tabitha terá um destino pior, mas não explica como evitar. Jade insiste nessa dúvida desde o início. Como salvar as pessoas dali? O menino não responde. Na casa colonial, Kenny e Victor levam o velho bêbado ao quarto para que ele descanse e se recupere. Depois de colocá-lo na cama, Kenny pergunta diretamente a Victor sobre o que o pai dele estava falando e Victor lhe entrega o desenho com o qual seu pai tem estado obcecado nos últimos dias. Ao ver o desenho, Kenny fica perplexo. Ouvir Victor narrar o momento em que o homem de terno amarelo estava devorando sua mãe é extremamente traumático, e o jovem não sabe o que fazer com todas essas informações por enquanto. Com razão, Henry queria se embriagar e esquecer tudo isso. Por outro lado, Jade entra com Boyd na casa colonial, seguindo o menino que os guia até o porão. A princípio, o lugar parece vazio. Boyd pede que ele se acalme e conte o que viu lá fora, enquanto Jade diz que o mataram. Quem fez isso? Por quê? Tem ligação com as criaturas da noite? Boyd não sabe de nada e está cansado de esperar que ele pare por um minuto e conte tudo. No entanto, não há tempo para isso. O garoto aparece mais uma vez e pede para Jade segui-lo, levando-o para outro setor do porão. Parado diante de uma montanha de lixo e coisas velhas, o menino pede para Jade abrir caminho para ver a verdade, e eles acabam descobrindo uma porta que não estava lá antes. O pior de tudo é que Boyd também está vendo, então os fungos estão funcionando, e por mais loucura que pareça, eles precisam ir até o fim. Enquanto a equipe libera o caminho para abrir a porta, Christy convence sua namorada a revelar o que está acontecendo. Ela relata que na ambulância sentiu-se amarrada enquanto o rádio transmitia gritos de pessoas sofrendo. Ela não sabia quem eram, mas sofriam muito e gritavam de agonia. Sentia um calor intenso na pele e as correntes nos pulsos a impediam de agir. Ela acredita que eram as pessoas que morreram na vila, mas não tem certeza disso. Ela não sabe como explicar, mas era como se seu corpo fosse atravessado pelos gritos que ouvia. Em um momento em que ela não poderia se sentir mais frágil e temerosa, Sofia interrompe para dizer que ela é uma profetisa, que Deus a escolheu para ser um canal entre essas pessoas que estão sofrendo e que ela é quem pode libertá-las. Mariel não acredita nessa baboseira religiosa e decide ir embora para lidar sozinha. Christy implora que ela não faça isso. Ela não deve se isolar, pois isso vai piorar tudo. Já viu isso antes? Pessoas boas cujas mentes foram manipuladas por aquelas coisas lá fora e acabaram mortas. Por isso, ela implora para que Mariel fique e permita que elas resolvam isso juntas. Mariel diz que há algo antigo neste lugar, algo ancestral que está zombando delas. Se esses gritos são reais, então isso significa que mesmo depois de morrer nesta maldita cidade, suas almas, ou seja lá, o que restar depois, continuarão presas aqui. E isso é absolutamente aterrorizante. De volta ao grupo, Donna e os outros veem Ethan dormindo, até que alguém relembra o ocorrido no lago e estraga o momento. Donna manda ele se calar. Assustar o menino não vai tirar seu medo. Ela pede que ele sente e espere o amanhecer como todos os outros. Assim que o sol nascer, eles poderão pegar suas coisas e ir embora, voltando ao pesadelo que conhecem, sem se preocupar novamente com o que ocorreu no lago. Isso já foi resolvido, eles devolveram os bonecos e nada de ruim ocorreu. Agora precisam descansar para ter energia para a viagem de volta. Mas justo quando Donna conseguiu acalmar a todos, uma música melodiosa pôde ser ouvida do lado de fora. Parecia que eram os próprios anjos cantando e todos podiam ouvi-la claramente. Principalmente Tabitha, que parece reconhecer esse som perfeitamente e seus olhos se enchem de lágrimas naquele instante. Ela diz que finalmente conseguiu se lembrar.
Ela já tinha visto aqueles bonecos antes, pois eram seus, brincava com eles todos os dias em uma vida passada, e a melodia era uma canção que sua mãe lhe ensinou. Até que um homem apareceu e os arrancou de suas mãos. Ele disse que aqueles bonecos feios lhe davam pesadelos e, sem mais, os jogou no lago. Após um tempo, o homem morreu dormindo em meio a pesadelos. Aquelas que ele dizia serem causadas pelos bonecos, finalmente saíram do lago como uma nuvem de maldade que pairou sobre todos eles. A próxima coisa que Dona diz é que eles precisam fugir dali imediatamente, mas eles estão no meio da floresta, no meio da noite. Essas coisas podem estar bem atrás da porta e eles não podem se arriscar nesse momento. O terror nos olhos de Tabitha é quase palpável. Ela diz que eles precisam correr. Mas Dona lembra que falta pouco para o amanhecer e eles têm um talismã. No entanto, o que Tabitha diz em seguida arrepia todos. Essas coisas, os pesadelos do lago, não têm medo dos talismãs. 2 segundos depois, toda a parede da cabana desaba com um golpe massivo dado por uma dessas criaturas e diante deles aparece um boneco de pano gigante com uma força esmagadora. É hora de correr. O boneco agarra uma das pessoas e as costuras do seu rosto se abrem, revelando uma boca negra cheia de dentes. Alice tenta ajudar, mas aquela coisa é forte demais e o arremessa contra a parede como se não pesasse nada. Depois, o boneco enfia o punho em sua garganta e arranca sua mandíbula como se procurasse algo específico no estômago para devorar. Alice encontra a Dona e o resto escondidos bem perto, mas Patty foi para outra direção e está agachada atrás de uma árvore, esperando que nada a tenha seguido. Mas isso não é totalmente verdade. A outra boneca surge no ponto cego dela e a agarra. O grito dilacerante de Patty avisa a todos que já não há esperança para ela. O boneco arrasta Patty até a fogueira e coloca seu rosto sobre as brasas ardentes por alguns segundos. Por sorte, Alice aparece e o acerta com um tronco, conseguindo libertá-la e deixando o boneco pegando fogo atrás de si. Dona e Tabitha tentam manter Ethan em silêncio quando Tabitha parece se lembrar de outra coisa que pode ser importante sobre os totens ao redor. Mas, nesse exato momento, o último boneco aparece e agarra a mulher pelo pescoço. A poucos segundos de Dona ser assassinada, Tabitha pega um dos totens e descobre que suas bases são afiadas. Então, ela usa um deles para esfaquear o boneco amaldiçoado, conseguindo desativá-lo por enquanto. Os outros veem o boneco cair e parar de se mover, e Tabitha conta que lembrou como machucá-los. Nesse momento, o boneco que estava em chamas e que vinha perseguindo Alice se vira e vai embora. Ele sabe que se atacar, eles podem usar outro totem para fazer o mesmo com ele. Então prefere recuar agora para lutar outro dia. Nesse exato momento, voltamos para Jade. Eles liberaram o caminho que bloqueava a porta e estão prontos para abri-la. Antes, ele pede que Void memorize a palavra-chave caso algo dê errado. Quando Jade empurra a porta, surge um corredor grande e bem iluminado. Ele se estende e Jade vê outra daquelas aranhas horrendas. Quando ele tenta perguntar a Void se a aranha é real, ela já sumiu, restando apenas seguir sozinho. Jade pega uma lamparina de óleo e segue pelo corredor até achar uma fenda na parede, decidindo entrar para investigar. Ele vê um caminho intrincado de túneis e, percebendo ser demais para si, grita por ajuda. Situações assim não são seu forte e ele está muito assustado. Void surge 2 segundos depois e pede silêncio. Nada de bom ocorreu em túneis assim antes, e ele deve manter a calma para não atrair algo que pode matá-los. Jade diz que estão sob a casa colonial. Os túneis não deveriam ser tão próximos, mas Void lembra que andaram quilômetros naquele túnel sinistro. Precisam sair já. Void invoca as regras e diz a palavra-chave: Capricórnio. A aventura termina por enquanto. Eles precisam retornar logo, antes que algo aconteça. Void então pede para ele segui-lo. Mas Jade vê o menino de novo e se afasta para chegar ao fim de tudo. Ao chegar à caverna onde as crianças foram sacrificadas pelos colonos, ela pergunta ao garoto o que ele tenta dizer, pois precisa saber como salvá-los após tantas falhas. E nesse momento, as criaturas aparecem e se aproximam lentamente dele com um sorriso no rosto. Dizem que ele deveria ter ouvido Void, mas nunca foi conhecido pela prudência. Agora, ele vai aprender que o conhecimento tem um preço e antes que possa fazer qualquer coisa, Jade já está completamente cercado. Eles o dominam e o colocam em um buraco no chão,
Depois, cobrem ele com uma enorme pedra. Nesse momento, um garoto horrível com o crânio cheio de vermes aparece ao lado dele e repete a palavra Anko-ei, que significa lembre-se, fazendo com que Jade entre em pânico absoluto. Na cena seguinte, Jade acorda na delegacia, gritando enquanto Void tenta acalmá-lo. Ele pergunta como diabos chegaram lá tão rápido, mas Void revela que nunca saíram dali. Ele ficou olhando pela janela por algumas horas e depois se sentou logo antes de ele começar a gritar. Enquanto Void observa preocupado, Jade revela que descobriu como voltar para casa. Ele decifrou tudo e envolve as crianças. Salvá-las é a saída, e agora ele sabe como fazer isso.